Boa noite, como vocês estão? Hoje, mais uma vez, a live do Inspire. Tô gripada, por isso que eu tô com essa voz rouca. Mas vamos junto, vamos juntos. Boa noite, boa noite. Fala, Dani. Vamos esperando as pessoas entrarem. Oi, Geisa. Boa noite, amiga maravilhosa. Sempre presente. É, Ah, que linda! Maravilhosa! então, temos que estar de roça. Ah, como você tá linda! Eu tô com essa voz aqui meio rouca, viu? Mas é que eu fiquei gripadíssima nos últimos 2 dias. Nossa, falei, credo, sai! Somos, Aí du- falei, não. somos duas, porque me curei fazem 2 dias. Nossa! Eu fui para BH, tava um calor maravilhoso lá. Aí voltei para São Paulo, aí começou esse chove não molha, né? Daqui de São Paulo. Nossa, mas de ontem para hoje eu fiquei tão ruim, que eu tava assim, sabe, dormindo assim, dormindo em pé. De tanto que a gripe me pegou mesmo dessa vez. Tossindo, todo daquele jeito, mas vamos lá. Boa Esse- noite, oficialmente, Dani. Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Envia aviãozinho que fique aqui. Eu sempre falo, né? Pego no pé de vocês. Envia aviãozinho aí para geral. Olá. Vital, Lu, É Suzana, Manu. o meu Boa pai. noite, gente. Está muito linda, Dani. Estou impressionada. São Tá seus com olhos. a luz. Tá com a luz maravilhosa, como sempre. Ai, obrigada, querida. Muito obrigada. Dani, eu vou explicar aqui rapidinho, né? Talvez tenha alguém que não conheça. Essa live, né, que eu chamo de programa, porque eu gosto de, né, de falar, né? Um dia vai ser um programa incrível assim que vai alcançar muita gente. Você contribui, Então, né? com certeza, porque a intenção, né, o nome é Inspire. Por quê? A pessoa que vem aqui contar um pouco da sua história, né? Como se ela estivesse inspirando, né? E quem está assistindo é como se estivesse inspirando, né? E eu acho que quando a gente inspira situações, né? Às vezes tem vários tipos de histórias aqui. Então tem histórias que encorajam, tem histórias que são quase um tapa na nossa cara, né? Já fiz aqui com live com algumas pessoas que depois eu falo assim, caramba, meu, precisava ter sido essa live hoje. Foi muito bacana, porque às vezes assim, a gente precisa, né, ouvir alguma coisa para falar, puxa, né? Se a pessoa viveu tudo isso e tá assim, tá assada, por que que eu não posso, né? Porque nós estamos aqui, é o que eu falo sempre, né? Independente da religião, mas para mim, Deus nos colocou aqui para vivermos em abundância, né? Você Então, se a gente está aqui para viver em abundância, a gente tem que vamos passar lutas, vamos passar situações que são desafiadoras, mas o importante é a gente sempre olhar para trás com gratidão e assim, quero te agradecer imensamente, eu que agradeço. porque quando a gente assume nossa história, né, não é todo mundo que está disposto, né, a assumir a história. E eu entendo, né, não é todo mundo que está pronto, mas eu acho que quando a gente assume nossa história, a gente ajuda a transformar outras vidas. Então, gratidão mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada a você. Muita gratidão. É um prazer sempre enorme estar conversando com você. Ah, que delícia, Dani. Acolho e é recíproco, pode ter certeza. Eu quero que você comece um pouco contando quem é a Dani, né? De onde veio, como é que é a sua família, de onde veio o pessoal todo aí. Conta um pouquinho da Dani pra gente. Certo. Bom, nós somos aqui de Osasco, né? Pertinho de você aí. Certinho. Praia, né? Eu pareço cigana. Eu pareço cigana.
Então, assim, minha família é de Osasco, né? Eu sou filha de um casamento que os meus pais se separaram. Hoje, o meu pai tem uma família, eu tenho mais dois irmãos. Minha mãe também se casou novamente, eu tenho um padrasto. Ganhei mais dois irmãos também, são os fofos. E desde pequena, aqui em Osasco City, né? Tenho 40 anos, me formei em direito, sou advogada, porém não cheguei a exercer. A vida levou para um rumo tal qual aquele que a gente deseja, mas pelas circunstâncias temos que ir em outras direções, né? Então, Uhum. a Dani hoje é uma mulher que passou por inúmeras situações bem desafiadoras, né? Eu sou viúva do meu primeiro casamento, eu fiquei viúva com 28 anos e um bebê de 7 Nossa. meses. E, enfim, foi uma experiência assim, porque era muito nova, né? Então hoje eu ainda vivo, não vou deixar de dizer que não, que isso ainda me transforma no dia a dia para uma pessoa melhor. E já foi a parte ruim disso tudo. Hoje, a minha conexão, a minha verdade, né, com Deus é única e isso me faz seguir em frente e entender de uma outra forma tudo isso e aceitar, né? Porque a maior, assim, a parte mais difícil de aceitar é a aceitação, na verdade, né? Você reconhecer, agradecer e falar: seja feita a tua vontade, não a minha. Existe um propósito na nossa E nada é por acaso, né, Dani? Não foi à toa que vocês se vida. conheceram, casaram, tiveram um filho, né? É, assim, às vezes é de repente, é revoltante, né? Eu perdi meu pai assassinado, depois eu perdi meu marido com 35 anos, estava doente já há 2 anos, e às vezes a gente se pega assim, né? Se perguntando, e tá tudo bem, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós não somos de ferro, né? Então, assim, às vezes a gente se pergunta. Eu hoje olho para trás também e penso assim que talvez todas essas coisas, né, nem eram para eles, eram para mim e para outras pessoas que estavam ao redor, né? Para a gente aprender, a gente que ficou aqui, né, para aprender algumas coisas. Como falar uma coisa por onde eu passo. As pessoas sábias, elas aprendem com os outros, né? E eu gosto de compartilhar a minha história justamente para ser incentivo, ser exemplo, que de uma certa forma, o que que acontece? As pessoas têm a mania, às vezes, de falar assim: não, você consegue, você é forte, mas é aquele negócio. Nenhum de nós somos fortes, não sabemos a nossa capacidade, até a gente não ter outra opção a não ser seguir em frente. Não é que a gente Exato. é forte, não. Eu tive que resistir diante de inúmeros motivos a tudo isso para poder seguir. Ou eu tinha duas opções: ou eu me entregava ou eu reagia, né? Então eu passei por todas aquelas fases do luto, né? Que todo mundo costuma passar. A gente não consegue, como é que eu posso te dizer? Quando está no olho do furacão, nós não conseguimos enxergar a luz do fim do túnel, né? Então a gente acha que aquilo não vai passar nunca e a gente não consegue ver o aprendizado disso tudo. E graças a Deus o tempo consegue trazer isso, consegue Sim. de uma Sim, maneira. sabe, Dani, que eu lembro, tem coisas que eu vivi, né, naquela situação, não sei se foi assim com você também, mas você acredita que eu esqueci? Eu não lembro, eu sei o que aconteceu, Eu mas eu esqueci. não lembro como que eu consegui. É, é, eu Foi, penso que, sabe o que que eu penso? Eu penso que assim, que aqueles momentos foram que Deus me carregou no sim, colo. Eu penso assim, eu prefiro pensar assim, porque eu falo, gente, eu não sei como é que eu suportei ou como que eu vivi aquilo e sei lá. Então eu imagino que Deus vai lá, pega a gente no colo, né? Ele entende que a gente não tá aguentando mesmo e depois vamos pro chão, vamos embora. alternativa a não ser, né, ir em frente. Você não sabe como você vai, mas indo. E de repente olha para trás e veja
o quanto de aprendizado, o quanto te amadureceu, o quanto aquilo te fortaleceu. Não é que você foi forte, mas aquilo te tornou forte, né? Então, vou Transformando. um pouquinho, né? Eu me casei novamente, tenho a Luísa, tenho o Henry, que hoje tem 12 anos, um fofo, e tem a Luísa, minha princesa, que tem 4 anos, né? Foi um segundo casamento, hoje eu sou separada, somos nós três, né? E Deus está preparando aí tudo de bom, para honra e glória. Sim, Então, assim, todo mundo tem o direito de ser feliz e buscar a sua felicidade. Eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para isso, em primeiro lugar, né? E então, assim, funcionária do Bradesco, afastada, um pouquinho mais de 7 anos, por doenças do trabalho, né? Aquela coisa, o que que eu estou carregando? E veio com isso tudo, com as doenças do trabalho, a questão de se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, todo mundo deveria investir nisso, porque tem muitas coisas que carregamos que nem sabemos o porquê, né? Dores físicas que não sabemos o porquê. E o autoconhecimento, isso não é de um dia para o outro, não é um ano para o outro, isso vai uma vida inteira. Eu até vi um comentário do Selton Mello, que eu adoro ele, e ele fala que ele faz terapia e todo mundo deveria fazer terapia pela vida inteira. E nunca vai ser o suficiente. Porque é. a terapia vai fazer o quê? Nós sermos melhores. E se nós somos melhores, cada dia mais, nós vamos ser melhores para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, por que não ser melhor? Por que não se autoconhecer e transformar isso, de uma certa forma, na nossa saúde? Isso reflete, né? Eu me formei agora contigo, né? Terapeuta floral. E diz o doutor Eduardo Bach que nós somos alma, mente e corpo. Então, a doença, ela já aconteceu, né? Lá no emocional. Então, todos nós sabemos, é até um pouco repetitivo. Quando você conversa com as pessoas, a pessoa fala, mas eu sei que é emocional. Mas elas não têm como é que eu posso dizer? A curiosidade de tratar o emocional antes de refletir no corpo. E isso eu falo experiência própria, por tudo vivido, por tudo que carreguei e ainda venho trabalhando isso na minha vida de uma certa forma. Então, isso é muito sério, né? Então, quando nós estamos em sintonia com a alma, com a fé, independente de religião, né? As pessoas acreditam no Criador, enfim, no universo, de uma certa forma. Deus, para mim, né? No caso, nós temos que estar em conexão constante. E não vou te dizer que eu sempre estive, não. Eu sempre fui de muita oração, sempre. Só que nós nos afastamos, isso é natural do ser humano, né? Acabamos que nos afastamos, sempre fazendo as orações, lógico que tem que ser feitas, mas às vezes a gente entra no automático. E aquela proximidade mesmo, aquela conexão não existe. E aí, o que que acontece? Você vem com os desafios. Se você não está conectado na sua fé, o problema se torna maior do que a solução, É né? verdade. Agora vamos entrar aí no que a gente sempre falou. É até legal você falar isso, sabe, Dani? Porque esses dias, né, eu tava aqui conversando em casa e bem isso, né? Eu tava com muita coisa. E sabe quando a vida da gente vai dando aquela bagunçada e você não sabe pra onde você vai? E eu falei assim, eu pedi pra Deus assim, né? Deus, aumenta a minha fé. Porque eu Sim, estava entendendo que tudo o que eu estava ali passando era porque a gente fala muito, né, de fé, de que eu tenho fé, mas, gente, assim, você ter a fé, né, que nem fala na Bíblia, né, do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é muito. E é desafiador você ter esse grãozinho, porque você enxergar algo, né, melhor sem ver.
com os olhos. Então, eu estava pensando nisso, né? E você trouxe isso aqui agora, me fez lembrar. Que eu falei assim, eu vou trabalhar em mim o soltar, porque quanto mais a gente solta, mais vem. Porque a gente não tem o controle, né? E é interessante, nós, quando nós vamos pedir a Deus, né, nos recorrer a Ele, nós falamos dos nossos problemas. Só que nós entregamos, mas a gente paga de volta. O É soltar tá assim, aí, ó, tá na mão de Deus. Passa 2 dias, um dia, sofrendo. aí dá tudo, eu vou resolver. Não é verdade? É verdade. E Verdade. eu, de fato, né, comigo, olha só, foi exames de rotina. Era dezembro de 2018. Exames de rotina de ginecologista. E aí eu sempre faço, desde os 30 anos, mamografia. Então, para mim, nunca foi nenhuma surpresa, tal. E aí, de repente, eu fui pegar o resultado e a moça virou para mim do laboratório e falou assim: Olha, a senhora vai ter que refazer o exame de mamografia. Aquilo eu tremia. Eu comecei a tremer, eu falei, tem alguma coisa errada? Olha o emocional, que é o que eu tô falando aí. Tem alguma coisa errada? Entrei em desespero porque eu perdi a minha tia, irmã da minha mãe, né? Com 46 anos de câncer. E começou o câncer de mama. Fazem 17 anos que ela faleceu. E eu acompanhei todo o processo dela. Todo. Ela faleceu na minha frente, para vocês terem uma ideia. Então, foi um choque muito grande, né? E você tinha quantos anos, Dani? Eu, na época, Nesse tinha dia. 23 anos, nessa época. E aí foi um choque muito grande. E aí, de repente, eu me vejo naquela situação de repetir uma mamografia, uma coisa simples. Só que era dezembro, era acho que 15 de dezembro, alguma coisa assim. E aí eu peguei, já comecei a ficar neurótica, já comecei a enfiar aquilo na minha cabeça, e aí eu refiz o exame. E eu falei, e agora, moça, deu para ver? Não, olha, nós agora vamos entrar em contato com a sua médica. Eu falei, pronto, morri. Morri, e agora o que vai ser dos meus filhos e no seu. Eu nem tinha o diagnóstico ainda, Lê. E é o que eu falei um pouco na primeira live, né? A Maitê, na primeira live, trouxe muito isso, né? Desse tabu, né? De, nossa, aquela doença, né? Meu Deus do céu, eu devo estar com aquela doença, não fala nem o nome, né? Condenação, ali você se dá a condenação, né? Você se condena à morte. E aí eu fiquei assim, meu Deus, morri. Eu tenho 2 filhos, o que vai ser da minha vida? Meu Deus do céu. Só que aí peguei o resultado, realmente eu estava com 2 nódulos no seio, na mama, né? E aí falei com a minha médica, ela falou, Dani, olha, a princípio tudo ok, mas na minha cabeça eu vou procurar um mastologista. Só que era 20 de dezembro, Ale. Quem Nossa, é no final do ano? Para mim acabou o Natal, acabou o Ano Novo. E eu consegui marcar esse médico somente para o dia 8 de janeiro. nossa. Então Procedimento. você ficou ali do Não, já dia me 15 de dezembro até passar o ano novo todo com a cabeça a milhão. Sim, e aí eu falei, não, e agora já era, vai acontecer a mesma coisa, já embutindo em mim, eu já me sentenciei ali, né? E aí, o que que aconteceu? Eu passei ao médico, ele me pediu a biópsia, realmente eram 2 nódulos calcificados, mas eles não eram malignos, eles tinham classificação e eu teria que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses. Só que como eu tenho casos na família, minha mãe também faz acompanhamento, né? É monitorada. O médico falou assim: eu tô vendo o seu desespero. Se a gente não tirar isso, você não vai viver mais. Dito e feito, porque eu só fui fazer entre a biópsia e a cirurgia que eu passei, que eu tirei o quadrante, foram 4 meses. Eu não lembro desses 4 meses, não lembro. Apagou da minha mente. E aí o que que acontece? Eu falei para ele assim, doutor,
Isso pode se transformar em maligno? Ele falou, olha, 99% sim, você tem 1% de não. Só que nós vamos ter que acompanhar de 3 em 3 meses e você não vai viver mais. Você vai ficar habitolado. Eu falei, tira. Tira, porque eu não quero isso, não, eu vou morrer, que não sei o quê. Ele viu o meu desespero. Então, 2 meses depois, eu retirei o quadrante da mama, não tenho nada, era benigno, foi para biópsia depois, não deu nada. Só que aí eu vi a importância que eu precisava tratar. O meu emocional, a minha fé, eu estava deixando ela onde? Opa, é que daquela menina que ora, que crê. Cadê? Onde está? Né? Então eu comecei a trabalhar Como isso. se você, é como se você tivesse se deparado com você mesma ali. E aí você olhou e falou assim, ué, né? Até então eu era de fé, eu era disso, eu era daquilo. Aí na aprovação, cadê? Né? Né? Então, assim, olha só que interessante. Isso passou e eu vivi um processo logo em seguida de separação. Isso também mexeu com o meu emocional, acabou me fragilizando, né? E aí vem onde nós vamos aí tentar ser emocional, tentar entender, né? Repetições de ciclos para não viver a mesma coisa, enfim, um monte de coisas que eu fui atrás para tentar entender. Passou, me fortaleci. E aí, o ano passado, isso tudo aconteceu de dezembro de 19, desculpa, de 18 a março de 19. Então, depois do final do 19, estava ok. Quando foi o ano passado, 2020, eu sempre tive, como eu comentei, os problemas do trabalho que afeta a coluna, ombro, por isso que eu sou afastada do trabalho. E aí eu sempre tomei. Ah, uma coisa muito importante também. Sempre fui muito atrás de. A minha neura era tanto que eu sempre tomava muito remédio. Muito remédio, porque eu não suportava sentir qualquer tipo de dor. Seja na coluna, no ombro, dor de cabeça, a pessoa, sabe? Então, foi aí que me despertou também buscar pelos óleos essenciais, ter qualidade de vida, buscar os florais de bar para mim, para os meus filhos, para minha família. Porque eu vi que eu tenho resultado sem precisar, né, recorrer, Remédios sintéticos, né? tá? Porque são drogas, né? São drogas. Eu vou chegar até em um importante aí. E aí, por fim, eu tava com uma dor que era uma dor anormal para mim, bem anormal. E a minha médica, a doutora Miriam, uma fofa, mandei mensagem para ela no sábado à noite. E eu falei assim, doutora, eu tô com uma dor, porque eu já tô tomando, pra você ter uma ideia, eu tô tomando Tramal, que eu tenho Tramal em casa. E não passava, e eu não conseguia me mexer na cama. Ela falou, Dani, você vai tomar mais um remédio, e estava no meio da pandemia, né? E eu com medo de ir ao pronto-socorro. Ela falou, olha, mas parece ser sua coluna. Eu falei, será que é cálculo renal? Porque todo mundo fala que é uma dor insuportável, não sei o quê. Dani, espera até segunda que nós vamos fazer um ultrassom e a gente vê se for cálculo ou a coluna, a gente pede uma ressonância. Resumindo, passei, não era cálculo. Ela me pediu uma ressonância de coluna e abdômen total. E o que que aconteceu? Deu a coluna. Era uma dor diferente, só que hérnia de disco, estava com duas, inflamadérrima. E aí, é, ela pediu o do abdômen. Quando eu mostrei a imagem para ela e chegou o laudo, isso demorou, tá, gente? Não foi coisa de um dia para o outro, é coisa que parece uma eternidade. Então, assim, eu nunca que a gente. Brasil, né? Não sei. E aí, ela pegou o laudo e falou assim para mim: Ó, Dani, leva para o seu ortopedista, que você já faz tratamento com ele, porque é a coluna mesmo. Eu falei, ah, beleza. Ela falou, mas você viu o do abdômen? Aí eu falei assim: vi, bem assim, vi. Ela falou assim: então, deu uma coisa lá que eu não gostei. Eu falei, o quê? Aí eu fui pegar, né? E tava lá no finzinho lá.
um nódulo no pulmão de 0,8 centímetros. É pequeno, não é grande. Mas eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Para onde que eu vou? E aí nós tentamos falar no laboratório, não conseguimos. Comecei a buscar na internet. Só que aí eu fui para cirurgia de coluna, porque eu estava muito mal da coluna. E aí eu comecei, fiz a cirurgia, 15 dias em repouso, fui procurando na internet. E eu falava assim para minha mãe, falei assim, eu preciso passar em um médico, o médico precisa me dizer o que é isso, né? E minha mãe, tadinha, não, não é nada, não é nada, não vai ser nada, né? Aquela coisa, minha mãe, uma pessoa de muita oração, e eu falava assim, mãe, eu preciso investigar. E essa cirurgia que você fez foi do quê? Da coluna, Da coluna. coluna, E né? aí, o que apareceu lá no abdômen ficou meio que segunda instância. De baia ali, porque como eu tava com a dor muito forte, não tava conseguindo andar, o médico resolveu, foi super tranquilo, foi a laser, bem tranquilo. E aí, assim que a primeira oportunidade, Ale, que eu tive de pegar o carro e ir ao médico, a pessoa foi. Eu levei o exame, Graças a Deus. né? E aí eu lembro que ele falou assim: olha, eu vou pedir um outro exame, mas você tá com um tumor. Olha só, você está com um tumor no pulmão. Eu, oi? Aí eu falei assim, é. Aí eu falei assim, tá, e agora? Tipo, o que eu faço, né? Eu tenho a mania de ir sozinha ao médico, sempre tive. Meu pai deve estar aí, alguém e a família toda agora vão saber da onde que Nossa, gente do céu. culpa sua. Brincadeira. Mas eu sou E na assim, sua cabeça você pensou o quê? Assim, você chegou, qual foi a diferença do primeiro que apareceu no seio e para esse nódulo? Você pensou assim, ah, deve ser a mesma coisa, ou não? Ou você ficou eu paralisada? fiquei assim, ali naquele momento eu fiquei paralisada. Como eu estava sozinha, um tumor, e essa palavra pesa, né? Eu acho que falta um pouco de habilidade de profissional saúde em lidar com isso. Tem gente que é papum, tem gente que gosta, mas eu acho que se não é todo um alarde, você mata a pessoa se tá no emocional, não tá num dia bom, vamos colocar assim, né? E aí, bom, enfim, quando aconteceu isso, aí ele falou: olha, você tá com um tumor, a gente precisa fazer uma biópsia e você vai ter que escolher a biópsia que você vai fazer. Aí eu, não, não é possível. Eu entrei em choque. Eu entrei dentro do carro, tirei o meu carro do estacionamento, parei do outro lado da rua e entrei em choque. Entrei em pânico. Comecei a chorar, chorar. Eu não senti as pernas. Eu não sei Meu como Deus. eu consegui chegar em casa. Não sei. Naquele dia eu não sei. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Minha mãe já estava me ligando no meio do caminho, porque ela sabia que eu passaria pelo. E eu peguei e falei assim, eu não atendi. Quando eu cheguei em prantos, eu falei assim, então, na verdade, acho que eu já sabia do que se tratava. E é isso. Não, não é, você tem que passar em outros médicos, né? E assim eu fiz, eu fui em outro médico, procurei o médico que eu gostaria de passar, um especialista nisso, professor doutor, tal. E aí, chegando lá, ele me pediu mais uma série de exames, Ale, do tipo PET, que são direcionados para pessoas com câncer, né? Para escanear. A primeira vez que eu estava com os exames e ele me pediu esse primeiro PET, foi um exame que demorou 4 horas. Nossa. Centro oncológico do Sírio-Libanês. Por que que eu tô te falando isso? Porque quando eu entrei, eu achei que eu ia entrar em qualquer portinha e ia fazer. Quando eu levantei a minha cabeça e vi que eu estava entrando num centro oncológico, parece que passou um filme na minha cabeça. Mas automaticamente algo tomou conta de mim. E de verdade, se acalme, calma, calma. Um passo de cada vez. Porque se eu me remetesse àquela Daniele de dezembro de 2018, eu não sei o que teria sido de mim, né? E aí, por fim,
Fiz todos os exames, passei por uma broncoscopia, né? Para quem não sabe o que é uma bronco, é a retirada, uma biópsia. Só que ela é feita via, como se fosse uma endoscopia. Então, tem que tomar uma anestesia geral, tem que esvaziar os pulmões, tira um pedaço do tumor, e aí vai para a biópsia. E aí o médico que fez junto com esse médico que eu passei, que é um especialista em bronco, ele chegou para mim no pós e falou assim: olha, Daniele, nós fizemos tudo que foi possível, tudo. Mas pode ser que nós não tenhamos conseguido pegar onde a gente queria, porque está difícil o acesso. Eu falei, tudo bem, está tudo bem. Só que nesse processo todo foram acontecendo muitos detalhes. E eu fiquei noites sem dormir, pensando o que aconteceria comigo, pensando nos meus filhos e conversando com Deus. Gente, oração não é uma coisa certa, não é um script, sabe? Não é uma coisa que você tem que pegar e falar assim, olha, eu tenho que fazer assim, assim, assado todos os dias. A oração pura e sincera é aquela onde você abre o seu coração e você diz, Senhor, eis-me aqui. E diante de todas essas noites, sem dormir, eu ajoelhava e chorava como criança. Mas eu falava, que seja feita a tua vontade, não a minha. E isso foi me trazendo um conforto, foi me trazendo uma paz, que eu cheguei um dia, tive um sonho maravilhoso, e nesse sonho foi confirmado que eu passaria por isso, mas que eu tinha que crer, eu tinha que confiar, eu tinha que levar a minha fé, né? Elevar cada vez mais e mais. E dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está presente nos detalhes. Ale, chega, me arrepia. Porque, gente, Deus está nos detalhes. Olha, o meu convênio, eu tenho um convênio. Ai, travou. Caiu, voltou. Estão me Tô, ouvindo? tava travando aqui. Acho que agora vai. Agora vai? Tá Foi? me ouvindo? Tô. Eu já tava chorando aqui. Já foi bom travar, né? Porque, ô, gente. Então, assim, Deus está gente, nos detalhes. Então, eu vi que as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu falei assim, uau, foi fluindo. A maneira que eu ia noite, gente, eu acordava toda noite, era incrível, toda noite às 3h33. Depois, Nossa. um pouco, 5h12. Eu vi muitos nascer do sol. Eu vi o sol cor-de-rosa. Nós perdemos o hábito de olhar para o céu durante o dia e agradecer. Nós perdemos o hábito de passar por uma flor e admirar a cor daquela flor, daquela árvore e agradecer. Deus está ali, Ele está mostrando para você: oi, eu estou colorindo o seu dia, esse sol está aquecendo você, você está respirando. Vou chegar aí. Não quero. A gente ainda tem algum tempo, né, Ale? Que eu não tenho. Temos. Pode ficar tranquilo. Então, e aí, aquilo foi me dando uma paz, uma calma, que eu não sei explicar para vocês. Foi algo que transcendeu, é algo que não está no físico, não está na minha mente, é algo que é muito maior do que tudo isso. E eu vou dizer uma coisa, eu agradeço a Deus todos os dias por ter passado e vivido cada momento dessa minha história. Eu agradeço muito porque Deus foi maravilhoso, o meu contato com Ele, a minha experiência e poder falar dele para onde quer que eu passe. Isso é tremendo, né? Bom,
E voltando, eu vi nos detalhes que eu estava falando do convênio, de fazer exames em outros hospitais, exames que o meu convênio não cobriria, cobriu, foi indo assim, ó, foi fluindo. E chegou o dia da cirurgia, né? Tava ansiosa, não vou dizer que não, né? Mas foi algo que assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós esquecemos, apesar de sabermos todos, nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Todo mundo sabe disso. Ninguém atenta ao processo. Gente, nós estamos no processo de transição. Então vamos buscar ser cada dia melhor para nós mesmos e para todos aqueles ao nosso redor. E se a gente puder levar, seja uma palavra de incentivo, de amor, de carinho, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, façamos, porque isso talvez ali para nós não faz a diferença, mas para mim faz, tá? Porque quando eu levo, para mim faz toda a diferença. Mas a gente pode transformar a vida de uma pessoa, né? Por um dia ou por uma vida inteira. E aí fui para a cirurgia sem medo algum de que se acontecesse algo que não fosse aquilo que eu tinha pedido, porque Ale, chegou dia nas minhas orações que eu não tinha mais o que falar. Estou aqui, eis-me aqui. Não tenho que pedir ou te agradecer, porque eu agradeço muito. Mas eis-me aqui. Cuida e seja feita a tua vontade. Amém. Né? Porque eu já tinha chorado, eu já tinha colocado para fora tudo aquilo que era o meu desejo, principalmente os meus filhos. E aí eu fui tranquila, e de lá eu saí tranquila. Foi uma experiência muito, muito marcante, muito dolorida. Se eu falar para você assim, passaria de novo? Opa, a cirurgia, tá? Porque ela foi feita através de robô. Foram 5 cortes, foram as mãos do robô dentro, né? E meu médico operando a máquina. Então, assim, foi algo que mexeu demais com o meu corpo, além do emocional, porque a gente fica mais fragilizado, tá? Não em questão daquela bitolação, não. Mas eram muitas dores. E o que que aconteceu? Eu não sabia mais respirar. Chegou um dia aqui, eu vim para minha mãe, e a minha mãe bocejou na minha frente, sabe? Bocejou. Eu comecei a chorar, porque ali, ela falou, mas por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu nunca dei valor a um bocejar. A gente respira sem pensar. Eu tive que reaprender a respirar. Eram muitas dores, eu não podia respirar. E hoje aqui, ó, respirando maravilhosamente. E esse ar que eu respiro, que vocês respiram, é Deus, né? É o Criador. Ele fez tudo certinho para nós. Ele cuida de todos os detalhezinhos. Então, o que que acontece? A experiência foi muito dolorida. Eu fiquei 40 dias de cama, na cama, né? As pessoas não podiam me visitar e eu super carente de querer ver alguém. E mais do que nunca, porque eu não podia pegar o coronavírus em hipótese nenhuma. Meu médico falou: se você pegar, é fatal. Fatal. Não pode. Não pode ter contato com ninguém. Depois de passar os 40 dias, você já entra numa outra fase, da qual você passa a ter o risco como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, foi um cuidado muito grande e ver tudo aquilo, né? Todos aqueles pontos e meus filhos ali perto, mas me dando força e cuidando com carinho e amor. E a conclusão disso tudo é que se chegasse o momento da minha hora, gente, morte não é tabu, né? Não é tabu, a gente tem que tirar isso da cabeça, porque como nós estamos no processo, né, aí na transição, alguém lembra aqui de como veio ao mundo, quando nasceu? Ninguém
lembra. Ninguém lembra. É tudo muito maravilhoso. E assim vai ser a nossa passagem, né? E aí, o que que vem? A morte, a gente tem que acabar com isso, porque nós precisamos voltar da onde a gente veio, melhor do que viemos um dia. Isso é fato. Então, o mundo está precisando de amor, de cuidado, de mandar uma mensagem, né? De tá tudo bem, de ligar, de ver. Hoje agora tá um pouco relaxando aí todas essas questões. Mas assim, eu sou muito, eu gosto, sabe, de tocar. Então, assim, então eu sofri muito nessa minha recuperação porque eu queria abraçar, eu queria ver as pessoas E ainda passarem. mais depois de passar duas situações dessa, né? Não Que é? a gente repensa toda a nossa vida, né? Então, assim, pô, primeiro vai lá fazer um exame ginecológico, descobre nódulo no seio. Depois vai fazer algo da coluna, descobre outro tumor no pulmão. Então, eu nem imagino, na verdade eu falo imagino, mas eu não imagino, né? Só quem viveu isso que imagina. Então, assim, eu acho que, na minha percepção, no meu ponto de vista, você revê muito mais o processo da vida, né? Da Muito. espiritualidade e o que que Deus tem para mim, né? Porque eu Isso. acho que é essa pergunta que a gente às vezes se faz com coisas menores. Você imagina assim, você num hospital fazendo uma cirurgia para tirar algo que nem dá para, né? Teve que ser, que nem você explicou, robôs. Sim, eu vi aquela máquina ali com 5 mãos, assim. Gente, era assim, 5 dedos, né? Mas parecia cada um uma mãozinha, porque ele tinha uma pinça na ponta, em cima de mim. E ela que foi furando, perfurando ali, sabe? Então, mas voltando um pouquinho. Aí o médico virou para mim e falou assim: olha, logo depois da bronco, antes da cirurgia, trata-se de um tumor carcinoide. E ele cresceu de junho, de final de junho de 2020 até agosto, ele foi de 0,8 para 1,7. Ele dobrou de tamanho. Nossa, Sim, eu preciso tirar, Dani. Eu preciso tirar. Porque ele pode dar metástase em outro órgão. E esse tipo de tumor, porque o mais comum é o carcinoma. Esse é o carcinoide. Ele é silencioso, ele, quando ele dá algum sintoma, ele já pegou os outros órgãos, sabe? Então, é fatal. Ele falou, somente 10% das pessoas é que descobrem no início. Então, é o diagnóstico precoce. Quando se é descoberto, não tem saída. Foi isso que ele me disse. E até ali eu vi, quando ele me falou que eu estava dentro dos 10%, você sabe o que que eu fiz? Em vez da pessoa, uma outra pessoa no outro estado emocional, tá? Ela ia pirar, meu Deus, e agora? Né? Como eu estava lá em 2018. E agora? Isso aí é uma coisa que, se eu descobrisse, ia fazer uma tempestade. E de repente, você sabe o que eu fiz? Eu dei risada. Eu falei assim, doutor, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é tremendo, porque Ele me fez fazer um exame que não tinha nada a ver para descobrir e eu poder viver isso, poder compartilhar isso com as pessoas e mostrar que tem cura, mas a cura começa por você. Porque se você se der o diagnóstico de que você já é um sentenciado, você vai ser um sentenciado. Mas, a partir do momento, lógico, tudo dentro dos planos dele, do momento eu quero me curar, eu quero viver, eu posso te dizer que é 50% do caminho andado. Posso. Posso sim. Então, vem tudo isso junto, sabe? E hoje, bom, aí foi para biópsia, né? O tumor. Eu tirei metade do pulmão esquerdo, então eu só tenho metade. Respiro tranquilamente. E, lógico, eu tenho que ter cuidado, né, com o Covid-19, porque como ele ataca principalmente o pulmão, é lógico que eu saio em desvantagem aí se algo acontece. Mas já estou vacinada, tomo os meus
convidados, né? E aí é o seguinte, esse tumor, como eu descobri ele agora, eu não precisei no começo, né? Não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, tenho que fazer acompanhamentos de 3 em 3 meses e tá tudo bem, né? Não é aquela coisa, ai, eu tenho que fazer, vai dar alguma coisa. Não, porque aqui eu mudei. E não só a mente, mas aqui voltando, né? É alma, mente e corpo. Então eu tenho fé em Deus que tudo acontece conforme a vontade dele. Assim também, Ale, que a gente, lógico, né, no Outubro Rosa, ressaltando aí o câncer de mama e todo qualquer tipo de doença, Isso. nós perdemos, e tem pessoas aqui que perderam muitas pessoas e entes queridos por causa do Covid, né? Mas o que nós temos que ter na nossa mente? Que Deus sabe o que faz. E que lembrar que estamos no processo e vamos voltar. Então, o meu recado aqui, gente, por favor, façam seus exames, façam acompanhamento. Tem muita gente que até me fala assim, tá? Eu já ouvi. Ah, mas quem procura acha. Opa, mas espera lá. Quem procura acha o quê? Depende. Porque se você achar, você vai ter que tratar o que está lhe dando aquilo. E às vezes é aqui. Não adianta a gente curar o corpo se aqui continuar. A doença vai voltar. Ela vai voltar. Então, busquem fazer os seus check-ups, busquem fazer, né, todo e qualquer tipo de exame. É tão importante. Porque se tiver e vier algo assim, se conecte com Deus e está tudo bem. Existe um processo a ser vivido, né? Aí vamos colocar assim, nessa transformação. Não vamos falar da doença, né? Não, vamos falar, é uma transformação nesse desafio que foi lhe imposto. E Mas, você, na sua percepção, né, houve desafios em outras áreas da sua vida após você ter descoberto esse segundo, né? Vamos falar do segundo, porque eu acho que foi o momento que você já estava mais assim, com a sua mente, vamos dizer, com a sua mente, com o seu corpo, com a sua alma mais conectado, né? Então, sim, qual foi as áreas da sua vida e o que você pode, assim, falar pra gente que você sentiu um movimento, né? Uma transformação, que você achava uma coisa e depois disso você falou, poxa, não é assim, não é isso. Quais foram as áreas mais movimentadas na sua vida, você acha? bom, primeiro, o que mais movimenta nisso tudo, quando a gente passa por um processo desse, esses todos, né? Mas esse último, no caso, Todos. são valores. O que você tem de valor que você não está praticando, né? Então, o que você quer? Eu digo isso no seguinte sentido. Você tem pessoas que você queria que estivesse ao seu lado. Então, vamos falar com essas pessoas, né? Você quer praticar o perdão, o amor, a compaixão. Eu acho que o mundo hoje, ao meu ponto de vista, se perdeu tudo. As pessoas são muito egoístas, elas pensam só nelas. E os valores ficaram esparsos, ficaram muito longe, né? Discutem por qualquer coisa, por coisinha pequena e não pratica aquilo. Deixa eu te dar a mão para poder você vir comigo? Não, as pessoas querem, né, fazer o contrário. Então, o que mais mexeu comigo assim foram os meus valores, família, né? O trabalho assim interno de autoconhecimento, de buscar essas questões que me fazem bem, me fazem entender o porquê de muita coisa e buscar essa parte, sair do alopático e ir para o natural. Então foram muitas movimentações para eu aplicar também para a vida dos meus filhos, que é essa geração que vem vindo agora, né? Então, e os valores não são dinheiro, não é material.
aquilo que nós carregamos e levamos, literalmente é aquilo que cabe no nosso coração, na memória. E é legal você trazer isso, né, dos seus filhos, porque é o que a constelação traz, né? Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Então, os seus filhos hoje estão vivendo o que você sonhou, né? O que você sonhou. E aí, quando você tem eu falo que essa busca, não está buscando só para você, né? Você Sim, busca para os filhos que vieram depois, você busca para os seus ancestrais que vieram antes, e aí a harmonia começa a acontecer a partir dali, né? Quando você começa a liberar sentimentos, situações de que eu falo a gente porque acho que todo mundo já passou por isso, né? E quem não passou, vai passar. Porque, né, eu brinco que eu falo assim, quem já tiver evoluído em todos esses sentidos não está mais aqui. eu também falo. Eu Já também foi, já já está lá do outro lado, né? falei. Então, é muito legal você trazer isso, porque é a pura realidade. Eu acho que é um trabalho nosso, né? Assim, porque ser mãe, ser pai, é praticamente um cargo, né? Se você for ver. E é um cargo de muita responsabilidade. Então, eu acho que quando Deus permite que a gente dê a vida a alguém e a gente começa a olhar, pô, não foi assim comigo, mas eu posso trabalhar isso em mim para que ele seja diferente. Eu acho Exato. isso lindo demais. Isso eu acho que é perfeito, né? Eu carrego muito isso comigo, eu tento passar isso para eles de uma forma leve. E porque não tem que ser porque tem que ser. Não. Existe um leque de possibilidades, existe uma série de jeitos, formas, né? Hoje aí a gente tem educação, tem informação, tem educação positiva. Então, essa disciplina positiva, né, para quem é pai, mãe aí que está aberto. Então, assim, inúmeros caminhos para a gente buscar ser melhor. Desculpa até te cortar, Dani, mas assim, essa palavra você falou ali sem até perceber, mas é verdade, para os pais que estão abertos, né? Eu converso muito sobre isso com a minha parceira lá do espaço, a psicóloga Hélida, e como nós pais, e eu me englobo porque eu já fiz isso. A gente precisa olhar isso diferente. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muita gente leva os filhos no psicólogo ou no terapeuta, ou sabe lá Deus aonde, em qualquer profissional, e fala assim: eu não sei mais o que fazer. O meu filho tá assim, o meu filho tá assado, o meu filho... Mas só que a questão é que aquelas crianças, elas não têm como, lógico que existe várias situações que a criança pode estar com algum desvio, algum distúrbio, é lógico, mas eu não estou falando disso, eu estou falando comportamental, né? A parte comportamental. Então, assim, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo com meu marido ou com o pai do meu filho, se eu for separada, ou com quem ele mora, para estar Sim. causando isso. Então, essa palavra que você disse, para os pais que estão abertos, acho que isso é muito importante. A gente precisa se abrir mais, nós, como pais, né? Eu, por exemplo, quando meu filho era menor, acontecia algumas coisas, eu não sabia que existia, né? Esse processo de autoconhecimento ainda não tinha entrado. E aí depois, quando ele fez, acho que uns 11 anos que eu comecei a buscar, eu olhava para trás e falava assim, né? Lógico que eu aprendi que eu fiz o meu melhor, né? Só o que eu sabia fazer, mas como é importante você, principalmente, acho que é importante para qualquer um, mas principalmente depois que você vira mãe ou pai, assim, você olhar para você, porque tem coisas que a gente não enxerga e a gente fica achando que é o filho, mas na verdade ele só está precisando de um entendimento nosso, né? A gente precisa ajudar aquele ser ali que ainda não tem um caminho traçado, né? É aí que eu ressalto a importância da terapia, de busca de conhecimento. Eu acho que isso fez toda e qualquer diferença na minha vida. Toda diferença. Eu passei por processos, ainda passo e sei que vou passar, né? Todo mundo aí está sujeito a passar a processos desafiadores, mas que nós temos alternativa. Nós não precisamos ser rígidos ou, né, olhar dentro só da caixinha. A gente pode abrir o horizonte e fazer diferente, porque é isso que nós todos aqui nesse planeta estamos precisando, fazer diferente,
né? É E que seja verdade. E hoje em dia, né, nós temos tantas possibilidades, tantas coisas para fazer. Existem terapias integrativas, até gratuitas, em tantos lugares, né? E eu acho que é só o olhar mesmo, né? Eu sempre falo, eu contribuo para que você tenha um novo olhar, porque às vezes só basta a gente se enxergar de dentro para fora, né? agora é importante falar que quem é atendido pelo SUS tem as terapias, né, integrativas, complementares e pode ser requerida, né, lá no atendimento. Isso é muito legal. E Isso é também está isso. esse daí as terapias florais, aliás, todas as terapias alternativas, ou seja, cuidando do emocional, né? Cuidado do emocional. Eu hoje não vejo outra coisa, assim. Hoje, antes eu não entendia, né, algumas coisas. Ai, tô com não sei o que no rim, tô com pedra no rim, ai, tô com isso, tô com aquilo. Cara, hoje em dia, quando eu tô, por exemplo, peguei uma gripe, atacou um pouquinho minha respiratória, eu já entendo. Já Falo, consegue ah, é porque eu fiquei triste com tal situação. se... Fiquei agitada, fiquei ansiosa, e aí Mas aquilo vai afetando, né? você falou uma coisa agora que eu estava pensando, até um pouquinho antes da gente começar a live, que já aconteceu comigo também. As pessoas que não têm o hábito, ou nunca foram, não por nada, tá? Às vezes acontece o processo, né, de ficar doente e fala assim, mas eu não sei o que tá, eu não sei de onde vem, eu não sei o porquê, eu não consigo entender o porquê que eu tô sentindo tal coisa, entende? Então, assim, vale abrir a mente e buscar um profissional, buscar aí a terapia que possa ajudar a você se descobrir, se conhecer melhor e ter a saúde aí em harmonia, né? Com tudo que estamos aqui. Eu volto a falar, Deus é maravilhoso, é tremendo e Ah, fé, pratiquem essa conexão que vocês vão ter experiências divinas. Tenho certeza. que linda! Gratidão, Dani. Obrigado por dar assim, a gente fala muito, né, de prevenção, de prevenção, de prevenção, mas na verdade eu não vou falar a gente, mas a maioria das pessoas não fazem, né, esses exames, e você é uma prova disso, né? Você estava dentro dos 10% que descobriu isso, né, a tempo, porque Ah, senão não seria possível você estar aqui. e Então, eu eu vou te acredito que cada dizendo, vez mais a gente precisa falar sobre isso. sim, e com 40 anos, né? Poxa, 40 anos. Eu tava com 39 quando apareceu. Você falou assim: nossa, uma pessoa com 39 anos, ó, minha alimentação é boa, não fumo, né? Então, assim, não tenho outros hábitos que prejudiquem a minha saúde. E surgiu da onde? E por onde? E por quê? E para quê? A gente começa assim a interrogar e não é o caminho. Não é o Não, caminho. Não. Tá o tudo caminho bem. de você entender é o que eu sempre falo, né? É por que comigo? Não, a pergunta não é essa, é por que não comigo, né? Sabe? Eu não sou melhor que ninguém, né? Então, assim, não é por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não, é por que não comigo? Por que isso não pode acontecer comigo, né? Então é algo assim que cada desafio, todo mundo que está aqui, que vai assistir depois, nós vivemos diariamente. Diariamente. E estamos aqui para isso, não é verdade? Estamos aqui para isso. Porque eles vêm com algum tipo de aprendizado, de lição, de experiência. Serve para alguma coisa. Ah, estou passando, sei lá, um problema no trabalho. Estou passando um problema financeiro, estou passando um problema. Ele está vindo para ensinar algo, né? E para que Verdade. torne o quê? Melhor, melhor sempre. E que a gente possa ser contribuição na vida das pessoas que passarem pela nossa vida. E E aí, como diz a Érica, né, que foi a pessoa que nos conectou, mais sim, um passo, mais um passo e mas mais um passo. eu adoro isso. E tá Eu tudo também adoro, eu acho sensacional.
Então vamos lá, mais um passo, né? Assim, Gratidão, o gratidão imensa, Dani. dia que Gratidão. ótimo, o dia que não tá tudo bem também. Se Gratidão. recolhe, né? Eu Permita, brinco, né? Então, assim, se recolhe e acolhe, né? exa- Se recolhe e acolhe aquele sentimento e tá tudo bem. e tá No tudo bem. outro dia, mais um passo. Demais. Beijo, Ale, Dani. Deus te abençoe e te ilumine, que você possa ir, que nem diz a Érica, ser flor por onde passar. Ah, que lindo, todos nós. Gratidão imensa, viu? Vamos nos falando. Obrigada a todos. Um beijo, Beijo. querida.